tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor vive. E nós queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua vida, Pai. Nós cremos na Tua morte, porque o Senhor prometeu que morreria para nos retomar como Suas ovelhas e que ninguém jamais poderia nos tirar das Tuas mãos, Senhor. Nós Te adoramos pelo futuro que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Senhor, a vida eterna ao Teu lado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado, ó Deus, pela certeza de um futuro na Tua presença. Isso o Senhor conquistou para nós com preço de sangue. O Senhor foi até o fim. Não desistiu por amor de nós. E nessa noite, nós queremos fazer memória disso, Senhor. Nós queremos fazer memória disso por mais dias ao longo desse ano, Senhor. Nunca nos deixe esquecer de onde nós viemos, Senhor. Nunca nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou, Pai. Do lamaçal de pecado, Senhor. Da vida afastada eternamente de Ti. O Senhor nos salvou. O Senhor nos perdoou. O Senhor continua nos perdoando, Pai. O Senhor nos ama. E a Tua graça é sobre a nossa vida. Nós Te louvamos, a Tua igreja Te louva, porque o Senhor vive, vive eternamente. Em nome de Jesus, amém.
crianças? Cadê as crianças?
morreu por mim. Da boca dos pequeninos saiu perfeito louvor. Cristo morreu por nós. O pastor Marcos para estar fazendo os anúncios e o pastor Mário daqui a pouco. O pastor Marcos vai estar orando pelo pastor Mário, que é o pregador da noite. Graças a Deus, amados. Cristo ressuscitou para você aí. Eu dou glória a Deus, né? Com alegria. Hoje é festa pela ressurreição de Cristo. Nós não festejamos a morte pura e simplesmente porque Ele venceu a morte. A morte não teve domínio sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria. É gostoso vermos as crianças. Parabéns. Cantaram muito bonito. Coral também. Né? Que Deus possa continuar abençoando e venhamos crescer cada vez mais nessa área do louvor, da adoração ao Senhor. Teremos algumas atividades essa semana. Na quarta-feira, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. O culto na quarta-feira tem 1 hora de duração. Né? É para ficar com gostinho de quero mais. Então venha participar do culto na quarta-feira. Essa noite, né? Para estar louvando ao Senhor, adorando o nome dEle. E na quinta-feira temos o rever, que continua funcionando. Se você tiver desejo de participar, o rever cuida da questão da saúde emocional. É um braço do Ministério de Saúde Emocional da igreja. Então vai ser para você uma bênção. Se você tem alguma questão na área emocional, venha participar, vai te ajudar a lidar com essas questões, vai te dar as ferramentas para que você consiga lidar com as questões das suas emoções, né? E domingo, a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã e à noite, 19 horas é o nosso culto, né? Começa às 19 horas. E queremos também estar lembrando aos líderes de ministério. A equipe de gestão está convocando todos os líderes de ministérios para que no sábado que vem, às 18 horas e 30 minutos, tenhamos a nossa reunião de liderança. Então, todas as pessoas que têm líderes de ministério, juntamente com os líderes de coluna e equipe de gestão, estaremos nos reunindo no próximo sábado, às 18 horas e 30 minutos. E no domingo, teremos a nossa assembleia de membros pela manhã. Então, faça o esforço para estar aqui, se empenhe para isso. A última reunião que nós tivemos com os líderes de ministério foi muito boa. Tivemos um número bem representativo aqui dos líderes. Então, nós convocamos a você estar novamente. Nós vamos fechar e vamos estar trabalhando a questão da visão do seu ministério, as ações do seu ministério, para que possamos, nesse ano de 2016, consolidarmos, né, a nossa implantação da rede ministerial. Então, esse apelo que nós fazemos aos irmãos. Vou convidar o pastor Mário para que venha até aqui à frente, será ele o porta-voz do Senhor aos nossos corações. Se você ainda não foi lá atrás ver como está a obra, vai lá, né? Mas queremos pedir a você, nos perdoe pelo transtorno, estamos trabalhando para melhorarmos o teu espaço, né? Então, mas vai lá atrás com cuidado, tem muita coisa de material ali. Circule com cuidado, olha para cima para você ver o nosso telhado, já está quase todo ele lá no local. Isso é bênção do Senhor e futuramente estaremos ali com o nosso piso, nosso espaço ali atrás já bem mais bonito. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, eis aqui o teu servo, pastor Mário, teu servo, Pai. Queremos escondê-lo atrás da cruz do teu filho amado Jesus, para que ele tão somente seja instrumento, Senhor Deus, ele fale daquilo que tu colocaste ao coração dele, tudo aquilo que ele meditou, refletiu, tudo aquilo que teu Espírito trouxe a ele como revelação. Então somente use o pastor Mário como instrumento, e torna-nos sensíveis à tua voz nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui diferente que quando aqui nós chegamos. Promova essa transformação em nossas vidas, é o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos e a todas.
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, conferida pela igreja e pelo seu pastor a mim, ceder o púlpito para que eu pudesse compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Como hoje é dia de Páscoa, o tema da ressurreição, eu queria ler um texto da palavra de Deus que tem uma relação também com esse tema da ressurreição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Você pode ficar aí assentado mesmo no seu lugar. Enquanto eu estarei lendo o texto. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que é o texto que se refere aos discípulos no caminho de Emaús. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Amém? Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar. Antes de falar propriamente do texto, eu queria contar uma história que aconteceu comigo, isso há muito tempo, quando eu servi o Exército Brasileiro. Eu tinha, na época, 18 anos, e eu servi ali em Santa Cruz, no batalhão de engenharia e combate. Eu tinha um colega, que era um soldado, e o apelido dele era Bozo. Então, não preciso perguntar para vocês, você não precisa me perguntar se ele era um cara engraçado, né? O nome dele já diz, o nome dele era Bozo. Então, o cara era uma figura. E ele sofria muito no quartel, porque ele tinha, Francisco, muitas tatuagens no corpo. O cara sabe que no quartel não é permitido essa coisa de tatuagem, mas quem se alista no quartel e entra, ele sofre muito. E esse rapaz sofria muitas perseguições por conta dessas tatuagens que ele tinha no corpo. E na época eu era recém-convertido, eu tinha mais ou menos 1 ano de convertido e ainda não era batizado. E esse rapaz, de madrugada, quando eu tirava serviço, ele me acordava de madrugada e ele me pedia para abrir a Bíblia e lê-la com ele. E eu fazia isso,
sistematicamente. Abria a Bíblia, lia com ele, e ele me acordava de madrugada. Eu sempre... são momentos que você não se incomoda, não se entristece, quando o teu conforto é interrompido por uma coisa que é mais séria, que é mais importante do que esse conforto, que era a vida daquele jovem. Pois é, eu pregava o evangelho para ele, e ele me ouvia muitas vezes, mas até o final do período que nós passamos ali de um ano, ele não havia manifestado a sua conversão. E eu dei baixa, ele também deu baixa, ele ficou um pouco mais, porque ele era um cara muito alterado e não saiu na primeira baixa. Eu saí, eu era tranquilo, crente, todo enquadradinho, todo certinho, saí na primeira baixa, e ele, como era um cara malucão, gostava de fumar maconha, essa coisa toda, meio loucão, aí ele ficava detido, tinha punições, ele saiu na terceira baixa. E aí uma vez, andando pela rua, eu recebi uma notícia, que foi uma notícia trágica. E eu gostaria de fazer uma leitura comparativa dessa notícia, dessa experiência pessoal minha, com a... Obrigado, pastor Marcos. Com o que nós acabamos de ler, porque, de certa forma, essa experiência, ela serve como ilustração para esse texto que nós lemos e para essa experiência real que os discípulos de Jesus tiveram com o próprio Jesus. Então, veio de encontro a mim um conhecido nosso e ele disse: olha, Mário, você sabe o que aconteceu com o Bozo? Eu falei: não, você não sabe? Você não sabe das últimas notícias? É quase isso aqui, né? Mas você não sabe das últimas notícias a respeito de Jesus? Não é isso que está no texto aqui? Os discípulos estão preocupados com as últimas notícias. E eu falei: não sei o que aconteceu. Olha, o Bozo morreu. Mas, na verdade, ele não morreu de morte natural. Ele foi assassinado. O tráfico de drogas raptou o Bozo, esquartejou o corpo dele e pegou a cabeça dele e fincou no portão, o portão da casa. Já viu aqueles portões assim que tem aquelas lanças para cima? Então, aí você pegou a cabeça do Bozo e fincou na lança mais alta do portão. E quando a mãe dele vinha saindo da casa, era um corredor, a casa dele era um corredor, a casa ficava lá igual ali do lado da casa do Leozio, a casa da Helenita, né? Qual é o nome dela? Ali, aquele corredor, e quando ela veio assim pelo corredor, ela se deparou com a cabeça do seu filho, fincado na seta mais alta do portão. E ela desmaiou na hora. E aí eu ouvi essa notícia, eu falei: caramba, que notícia sensacionalista, que notícia grotesca. Eu fiquei extremamente triste, porque até então ele não havia professado a sua fé em Jesus. E aí, numa outra semana, alguém me encontrou e contou a mesma história. Eu falei: meu Deus do céu, então só pode ser verdade. Duas histórias idênticas, da mesma pessoa, histórias profundamente trágicas, e isso me consumiu de muita tristeza. Fiquei muito chateado, porque as últimas notícias em relação a esse rapaz, o Bozo, que eu havia evangelizado, eram notícias de morte. E aqui justamente o texto bíblico está tratando disso, né? As últimas notícias aqui dos discípulos. Você não sabe das últimas notícias? Jesus morreu. Não é isso que o texto está dizendo? Jesus está morto. Você não sabe? Os discípulos de Jesus estavam tão tontos com a informação, a notícia da morte, que eles foram capazes de dar bronca em Jesus. Falaram: você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, o que os jornais estão dizendo, o que o noticiário está dizendo. Você não sabe o que está rolando aí pela mídia, né, de Jerusalém. E ele: não, conta aí. E eles contaram: não, Jesus, que era poderoso, ele era o cara, e todo mundo confiava que ele iria fazer uma obra de restauração a nível nacional, político, religioso e tal. E o que aconteceu é que ele sucumbiu, ele morreu, sucumbiu, e já 3 dias que ele está bem sepultado. Então, a notícia de morte, né? E eu começo a identificar nessas últimas notícias de morte o que elas são capazes de
de produzir em nós. O que essas notícias de morte, e aqui ela se torna duplamente trágica, porque além de ser uma notícia de morte, é uma notícia de morte de Jesus, que havia prometido que ia ressuscitar, que ia vencer a morte. E aí, os discípulos eles não conseguem enxergar quem é que está falando com eles, né? O texto lá na frente vai dizer que ele sentiu o coração arder quando Jesus se põe no meio deles e começa a conversar no caminho. E eu também fui acometido por uma coisa parecida, porque quando eu me lembrei desse fato e comparei com esse texto, eu falei, poxa, muito ruim quando uma notícia de desgraça, de morte, de desesperança, ela chega e se torna a informação final na nossa vida, e ela acaba produzindo algumas coisas, algumas desacelerações em nós, alguma desistência em nós. E eu, depois que eu ouvi essa informação, eu apaguei, eu deletei assim, o bozo da minha época. Eu falei, agora já era, eu evangelizei, agora que morreu não tem mais chance. Pois é, uma vez, depois de alguns anos, uns 10 anos depois, a minha cunhada, Cíntia, irmã do João Batista, que agora é pastor, meu irmão, ela se acidentou, machucou o braço, e eu a levei no Rocha Faria. Fui com ela no Rocha Faria. Aí cheguei lá no setor de ortopedia, entrei com ela no setor de ortopedia. E quando eu entrei na sala lá, onde o pessoal estava botando gesso, quem que eu vejo? Que figura que eu vejo? Dentro da sala de ortopedia. Você chuta aí para ver se você vai acertar. Hein? Quem estava lá? O Bozo ressuscitou. Rapaz, parecia que o Bozo, não, a sensação da ressurreição. A sensação de alguém que para mim estava morto e que a notícia que foi dada a respeito dele foi uma notícia trágica, não está morto. Aí o outro ainda confirmou, não está morto. Poxa, uma notícia maluca, esquartejaram, botaram a cabeça. Quando eu contei aqui, todo mundo acreditou, né? Todo mundo ficou assim, né? Eu vi gente que, ai meu Deus, caramba, e quase até vomitando aí. Uma coisa assim, uma coisa muito chocante, né? Não foi chocante? Assim, uma morte de um acidente, uma coisa, uma morte trágica dessa é outra. Mas não, eu vi o cara. Aí eu vi o Bozo, o que eu fiz? Cara, eu não quis nem saber que eu estava ali no setor de ortopedia, eu corri para cima dele, eu peguei o cara e joguei ele pro alto um montão de vezes. Eu fiz isso, eu paguei um mico, eu fiz uma vergonha danada. Mas sabe por quê? O impacto da certeza da ressurreição, o cara é claro que eu não imaginei que ele tinha ressuscitado, mas pelas últimas notícias que eu recebi a respeito do Bozo, para mim naquele momento ele ressuscitou, estava vivo. Quer dizer, a informação que eu recebi não foi uma informação verdadeira. E essa informação, pelo fato de não ser verdadeira, mas ser trágica, ela produziu um impacto de desesperança em mim. Mas quando eu ouvi, eu entendi, e aí ele todo caretinha, cabelo curto, ele tinha quando eu o conheci no quartel, ele tinha um cabelão, aí rasparam a cabeça dele só para esculachar, né? Quem chega assim muito cabeludo, todo alterado, ele esculacha, né? E eu me lembro que ele todo jeitosinho, aí depois falou, Mário, agora eu sou um pai de família, todo certinho. E eu falei, e aí, você aceitou a Jesus, recebeu a Jesus? Eu falei, olha, eu tenho frequentado, ido na igreja e tal. Então, um progresso extraordinário na vida de alguém perdido e morto, que já era. E eu fiquei muito feliz com aquela história. E que alívio, né? Que alívio para vocês também, né? Que alívio para vocês. E esse texto que nós lemos aqui, desses discípulos no caminho de Emaús, mostra que a Páscoa da ressurreição, ela também traz uma história de incredulidade, porque vocês se lembram da ordem de Jesus para os discípulos, antes de morrer? Era para sair de Jerusalém, a ordem dele é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não é isso? A ordem de Jesus para os discípulos era para eles ficarem, não era para eles saírem. Jesus
está conversando com esses discípulos no caminho de Emaús, mas eles estavam indo para casa. Eles estavam, de certo modo, desobedecendo uma ordem, não desobedecendo, mas abandonaram uma ordem de Jesus, porque eles foram incapazes de acreditar na palavra de Jesus, que afirmara que iria ressuscitar. Ele foi bem claro, diz, olha, eu vou ser preso pelas autoridades, manietado, levado ao Supremo Tribunal dos Judeus, eu vou ser julgado, eu vou ser morto tragicamente, mas eu vou ressuscitar. Ele prometeu, ele garantiu, mas as garantias que ele deu não conseguiram entrar no coração dos discípulos, eles não conseguiram conceber tamanho milagre, não é isso? Às vezes nós preferimos acreditar nas coisas trágicas possíveis, naquelas coisas que nos desmantelam, que nos causam desistência, do que acreditar naquela possibilidade maior, naquilo ali. Será que é possível? A ressurreição de alguém morto seria algo impossível, no ponto de vista humano. E às vezes é mais fácil nós acreditarmos que o trágico irá se instalar como definitivo, do que acreditar que aquilo ali pode mudar de forma radical, que o milagre pode acontecer, se instalar, que uma mudança pode ocorrer, mas a gente prefere às vezes acreditar, não vai ressuscitar. Porque, irmãos, preste atenção, vocês acham que se os discípulos de Jesus acreditassem mesmo que Jesus iria ressuscitar? Olha para mim e para você, se você fosse um discípulo, o que você ia fazer? Jesus falou, eu vou ressuscitar, eu creio, contra tudo e contra todos, contra toda a informação que diz o contrário, contra todo o fato, porque o fato da morte diz também o contrário. Mas eu vou de camarote, a tumba está lá, estou aqui sentado no morrinho aqui. Jesus, não é isso. Pô, você não crê? Jesus não falou? Estou ali. Mas existe muita coisa em jogo. Existia muita coisa. O medo, que ele diz, eu vou ressuscitar, mas eu vou morrer. Jerusalém é o lugar que crucifica Jesus. E aí os discípulos têm medo. Medo é uma coisa terrível, trabalha contra a fé. Mas não pode anular a fé, porque a fé não é ausência de medo, a coragem não é nenhum tipo de ausência de medo, e a fé não precisa eu estar sem medo para que ela aconteça, não. Eu posso ter fé mesmo com medo e ter aquela coragem que me ajuda a superar o medo, mas que não anula completamente o medo em mim, mas que apenas me torna alguém que vai controlá-lo para que eu acredite que aquilo ali vai acontecer, para que eu conceba no meu coração que aquela possibilidade vai acontecer. Mas os discípulos não, eles não creem na palavra, eles voltam para casa, eles não ficam lá de camarote, ó, Jesus vai ressuscitar, eu creio na palavra dele. Nenhum dos discípulos fazem isso. As mulheres, alguém pode até dizer, não, mas as mulheres acreditaram, não, elas foram lá embalsamar, elas foram acreditar o seguinte, vamos lá fazer o último serviço lá, né, para que ele seja sepultado todo cheirosinho, né, todo e tal. E aí, de repente, o texto diz que Jesus ressuscitou, que o túmulo fica vazio. E uma coisa interessante aqui, que mesmo os discípulos não crendo na palavra de Jesus, desistindo da ordem dele, indo e voltando para suas casas, na verdade aqui eles estavam dando as costas para o ministério deles, porque se Jesus chamou pessoas para seguirem a ele, se Jesus convocou pessoas para o seguirem, é porque Jesus tem propósito nessas pessoas. Jesus não chama ninguém para não fazer nada. Jesus chama as pessoas e designa essas pessoas para uma missão. Legal, né? Não é legal isso? Ele chama essas pessoas, quando elas saem do mundo, Deus já tem um papel para elas. Deus já tem alguma coisa na vida delas. Já tem uma missão. Ele chama e designa essas pessoas para uma missão. E é uma missão importante, não importa o que se faça, porque essa missão é uma missão que é para Jesus. E aí os discípulos estavam desistindo da missão. Voltando para Emaús, aí Jesus vai atrás. Glória a Deus, né? Ele vai. Ele ressuscita. Os caras não creem na palavra verdadeira.
ele se instala no meio deles e dá uma de João sem braço aqui. Vocês sabem o que é isso, né? João sem braço, né? Estou falando. Não é isso? Ele não dá uma, né? Ele não dá uma de João sem braço? Mas o que está acontecendo aí? O que vocês estão conversando aí? Ou você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que o varão Jesus foi crucificado, ele foi morto. E a gente também tem recebido outras informações, mas eles receberam outras informações ali embaixo, eu fiz questão de ler, informações de mulheres. As mulheres disseram não sei o quê, mas a mulher que falou, a gente vai continuar o nosso caminho aqui voltando. A mulher não tinha muito crédito naquela época, foi a mulher que falou. Aí não, mas outros discípulos também foram lá e testemunharam alguma coisa, mas a gente fica com a última informação. Caramba, duas informações, uma dos apóstolos, outra das mulheres, mas os caras preferiram ficar com a informação de que já eram 3 dias que ele estava sepultado. E aí eles acham que aquele ser que está no meio deles ali é um cara alienado. Esse cara é um cara alienado. Esse cara não está mal informado. E aí Jesus depois começa a discorrer e diz para eles, olha, vocês são necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E ele diz, porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele começa por Moisés, pelo Pentateuco, discorre por toda a profecia, por toda a escritura, e começa a pontuar ali, começa a se identificar dentro dela, e expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu vou passar adiante. Aí ele falou, não, fica com a gente, está interessante esse papo, porque o texto diz que o coração deles ardiam, e alguma coisa diferente eles sentiam, e eles entraram com Jesus. Aí Jesus foi, sentou-se com eles à mesa, e partiu o pão como habitualmente fazia, e o texto diz que ele some, evapora-se na frente deles, e aí eles abrem os olhos e enxergam de que aquele que estava falando com eles era o Jesus ressuscitado. E aí, essa lição é uma lição extremamente importante. A lição que eu preciso aprender todos os dias. A lição da ressurreição. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, e do hebraico original, que significa peça, que pode significar passagem, que pode significar saída também. Uma passagem longa, uma saída. E a morte e ressurreição de Jesus estabelece também uma saída para a humanidade, um meio de graça, um meio de salvação, uma fuga de um Egito espiritual, uma esperança para a vida, não só para a salvação da alma, mas uma esperança para o dia a dia, porque esse texto nos mostra que Jesus também se importa com aqueles que estão no caminho. Jesus não apenas está preocupado com as questões litúrgicas, com a mecânica do culto, com as nossas práticas religiosas, mas ele está preocupado também com o nosso caminhar. Não é isso? Que o texto diz que Jesus se põe entre os discípulos no meio do caminho. Isso quer dizer que Jesus está nos acompanhando, o ressuscitado, aquele que está vivo, ele está presente no nosso cotidiano, ele está presente todos os dias, ele está presente com você agora, mas quando você sair, ele caminha com você. E às vezes você está desatento à sua palavra de vida, à sua mensagem da ressurreição, porque a mensagem da ressurreição é ele mesmo. Enquanto ele falava, enquanto a palavra é pregada, você sente o coração arder. Mas o texto diz que quando Jesus partiu o pão, quando ele rasga o pão na frente dos discípulos, eles abrem os olhos. Por quê? Porque rasgar o pão e dar aos discípulos significa, olha, eu morri para dar a minha vida, e agora eu sou o pão da vida e você me joga para dentro, porque a minha vida pode entrar em você, se você me jogar para dentro como pão básico, como pão espiritual, como pão vivo que desceu do céu para salvar a tua vida e salvar a tua história, porque Jesus que salva a vida das pessoas, ele salva a história dessas pessoas também, e ele tem uma palavra de esperança, ele tem uma última palavra, que não é, na maioria das vezes, as palavras que você tem ouvido. Qual a última palavra do rádio, da televisão, da mídia, da internet para o Brasil?
Qual a última palavra que você já ouviu? Não são palavras trágicas. É guerra civil, é golpe militar, não sei o que. É só palavra de desesperança, palavra de tragédia, palavra de morte. Mas Jesus tem a última palavra para o nosso país, que é palavra de vida, palavra de restauração, palavra de mudança, palavra de conversão, palavra de transformação. Ele quer transformar o nosso país. Enquanto a gente vai lá, a última palavra para Dilma é que ela vai ser deposta pelo impeachment. A última palavra para o Lula é que a gente diz que ele é um safado, que ele não sei o que, não. Mas a última palavra de Deus para eles é: eu quero restaurá-los, eu quero convertê-los. Ah, mas eles fizeram muita coisa errada. Não importa. O olhar de Jesus para as pessoas é o olhar do ressurreto, é o olhar daquele que está vivo, é o olhar daquele que pode conferir vida, comunicar a sua vida, porque ele está vivo, ressuscitado, e ele pode dar vida a qualquer pessoa, seja o Lula, seja a Dilma, seja o teu vizinho, seja o teu patrão, seja você aqui essa noite. Amém? Talvez você vá, mas o que eu vejo na minha vida que parece estar morto e sepultado, e já tem mais de 3 dias, é uma coisa que de repente eu não faço, eu sou indiferente a isso. Não seja indiferente, não. Porque talvez as informações que se multiplicam a respeito de tantas coisas a respeito de nós, né? Que já viu que a maioria das informações, das notícias que circulam são ruins, não é? Notícia boa, quase que não, você não ouve muito notícia boa. Você vê lá assim, uma tragédia aconteceu, tsunami, terremoto, crise política, guerra, atentado, mas você, alguém foi lá e fez uma coisa boa, ninguém narra, ninguém vai lá, faz um documentário, olha só, essa pessoa aqui é uma pessoa que é uma pessoa boa e não sei o que e tal. Um dia desse eu vi um padre que ele trabalha com os ribeirinhos, ele é médico e ele dá remédio de graça. Mas sabe que hora que eu vi? Eu só liguei a televisão, aí de madrugada, e apareceu. Mas de madrugada não tem nem audiência, mas vê se no horário nobre aparece. Não, no horário nobre é só novela, é só tragédia, é só adultério, é só morte, é só traição, é só o jeitinho brasileiro da corrupção. Tem jeito. O Brasil não é o povo do jeitinho. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra e Ele vai dar o jeito no jeitinho, Ele vai desentortar o que está torto. Esse é Jesus de Nazaré, ressuscitado, vivo, que dá jeito no casamento, que dá jeito na nossa vida profissional, que dá jeito na nossa vida conjugal, que dá jeito na vida dos nossos filhos. As pessoas dizem assim, mas não tem mais jeito não, aquilo ali já está perdido, deixa para lá, se desconcentra disso, não é bom nem ficar pensando muito nisso, não, pensa assim, e pensa positivo, e pensa com fé, e pensa no domingo da ressurreição, do domingo ensolarado, onde a gruta, o buraco lá que colocaram Jesus, não o conteve, ele o urrou para fora, a pedra saltou, os guardas caíram e ele saiu vivo, triunfante, para dizer: eu estou vivo e a minha vida vai incidir sobre a sua vida e eu vou fazer muitos filhos da ressurreição. Para terminar, diga assim: eu sou um filho, uma filha da ressurreição. Amém? Nós somos filhos da ressurreição. A gente não desiste. A gente não desiste porque a gente é brasileiro, né? Eu sou brasileiro e não desisto, não. Eu não desisto nunca porque eu sou filho da ressurreição. Não é porque eu sou brasileiro. E aí, brasileiro é uma circunstancialidade. Mas antes de ser brasileiro, eu sou filho da ressurreição. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês para meditação. Tá? Só resumindo, não deixe que as últimas informações se estabeleçam como palavras finais na sua vida. Quem tem a palavra final é sempre Jesus. Esse Jesus aqui interessado nos discípulos desistentes da palavra verdadeira. Eles foram para um caminho, desobedecendo uma ordem, descrendo na ressurreição. Mas Jesus vai atrás, até os esculachados, até a gente esculachada, né? E assim a gente faz um montão de besteira, ele vai atrás. Esse que é o barato da coisa, vale a pena ser cristão, porque a gente vacila, desiste, não crê, e ele vai, vamos lá, a gente tem que crer.
levanta e vamos resolver. Isso aí vai. E dá certo. Amém? Ele não desiste de você. Não desistiu de mim. Amém? Glória a Deus. Então e aí, pastorzão? Amém. Deus continue abençoando a vida do pastor Mário. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Todas as mulheres, com essa parte da mensagem do pastor Mário. Ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos colocar de pé. Está orando, agradecendo ao Senhor. Eu não sei qual é a tua condição diante do Senhor. Não sei qual é a tua condição diante dele. Não sei se a tua condição é daquele que ressuscitou juntamente com o Senhor dos nossos delitos e pecados. Mas eu quero dar a oportunidade, se você quiser, enquanto louvor vai sendo entoado, e se você quiser e sentir o desejo de vir até a frente, para juntos nós orarmos e encerrarmos esse culto de fato aos pés da cruz. A cruz que está vazia, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e juntamente com ele nós ressuscitamos e temos vida. Então você vai ter a oportunidade de fazer duas coisas nesse momento. Você tem a oportunidade de trazer, enquanto o louvor vai ser entoado, seus dízimos, suas ofertas. E se você se sentir à vontade para isso, pode permanecer aqui na frente, para nós estarmos encerrando o culto aos pés do Senhor, aos pés da cruz, em louvor e gratidão ao Senhor por Ele ter morrido em nosso lugar. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Ele está ao nosso lado. Ele é o Deus conosco, Deus Emanuel. Você tem essa oportunidade de ofertar na casa do Senhor, fique bem à vontade. Faça aquilo que está proposto no teu coração. E se sentir mais à vontade ainda, continue aqui na frente, que nós possamos orar juntos. Amém? Logo depois eu vou estar fazendo oração final e impetrando a bênção. Traz os dízimos. Vamos cantar aquele louvor, Tu és soberano. Soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, absoluto, que existe, acontece, Tu sabes. Apesar glória te importa, vivo também esse amor tão grande.
soberano, Pai. Eu venho te pedir agora, Pai, pelos dízimos e as ofertas, Pai. Vai, Senhor, dando discernimento, Senhor, aquele que vai administrar o dinheiro da tua casa. Mas o principal, Pai, recebe, Senhor, cada coração aqui nessa noite que entregou, Senhor, a Ti, Pai. É que eu te peço e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a nós, as últimas notícias que ficam são a que Jesus ressuscitou. Obrigado, Deus, porque a morte não o deteve. Obrigado, Deus, porque nós temos a plena convicção de que a morte de Jesus nos trouxe vida e a temos em abundância. Obrigado, Deus, porque o Senhor não mediu esforços e deu aquilo que de melhor o Senhor tinha, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque Ele morreu por nós. Deus, obrigado pelas vidas que aqui estão, porque entendem que carecem do Senhor, entendem que são dependentes do Senhor. Nós o somos. Oh Deus, nós não podemos dar nenhum passo sem a Tua presença, sem que o Senhor esteja conosco. Podemos andar sim, mas andaremos errantes pelo caminho deste mundo. Andaremos sem enxergar, sem conseguir contemplar o autor da vida, sem conseguir reconhecer o Senhor que muitos ouvem apenas falar. Mas Deus, em nome de Jesus, que nós possamos falar como Jó, que ouvíamos o Senhor apenas de ouvir falar, mas que de fato hoje contemplamos o Senhor, vemos o Senhor, andamos com Ele e Ele conosco. Deus, muito obrigado pela porção da Tua palavra, que de fato ela encontre guarida em nossos corações, que a mensagem de esperança plantada nos nossos corações venha produzir bons frutos. Ó Deus, do modo como o pastor Mário, de uma maneira simples, de uma maneira bem à vontade, falou que falava do seu amor para esse homem de codinome Bozo. Deus, vemos um tempo depois, este homem era alguém, pai de família, e que estava caminhando, começando a caminhar numa igreja. Nós não sabemos como hoje ele encontra-se, mas hoje nós sabemos que a Tua semente foi plantada. Nós cremos no poder da Tua palavra, cremos que o Senhor pode fazer, o agir e o realizar. Mas Deus, quanto a nós, que nós possamos propagar de fato o Teu Evangelho, a tempo e fora de tempo, e que a semente lançada encontre de fato guarida em nossos corações e produza uma mensagem de esperança, venha gerar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado pela mensagem através da vida do Teu servo. Continua abençoando ele, Deus. Continua abençoando a nós outros que recebemos ela. E que em nome de Jesus ela venha florescer, venha dar sementes, bons frutos e que venha gerar vidas para a glória do Teu nome. Leva-nos, ó Deus, de regresso aos nossos lares, guardados pela Tua boa e poderosa mão. E que possamos ter uma semana abençoada e abençoadora para a glória do Teu nome. E que na quarta-feira possamos estar juntos, na quinta, e que no domingo possamos fechar ou abrir com uma nova celebração ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos Teus feitos. Obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, e alegra o nosso coração saber que muito mais há o Senhor para fazer. Deus, obrigado, e clama ao Senhor, peça ao Senhor que a graça do nosso Senhor, a Tua graça, Deus, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor seja o Deus conosco, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o soberano, o sublime, o bondoso e majestoso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco aqui nessa noite, com os nossos familiares, com aqueles que estão enfermos, em fase de recuperação, e que com todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, Salvador, o Jesus que ressuscitou e está à direita do Pai, todos aqueles que confessam Jesus como Deus e que estão aqui nesta noite espalhados pela face da terra. Que essa graça seja não apenas hoje,
mas para todos sempre. Amém.